Da tribuna, então, vereador presidente Lucas Carenhato. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Hoje nós abrimos o espaço do grande expediente. Eu até, considerando o número de atividades também que a gente tem aqui na casa, tinha pensado tinha outras reuniões, enfim, outras demandas para resolver, mas eu achei oportuno usar esse espaço para falar de um tema que é um tema do meu mandato. Já sou reconhecido aqui por tratar dessa temática e, em razão de um fato ocorrido aqui na Câmara, eu acho que acende um sinal para nós pensarmos e assumirmos compromissos coletivos, sendo parlamentares da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Um movimento e uma pauta que já é conhecido e deveria ser assumido por todas as vereadoras e os vereadores é a pauta de combate ao machismo. Hoje essa casa tem 7 vereadoras, criamos uma procuradoria, me permitam com carinho usar esse termo, as gurias das nossas colegas se reúnem, trazem pautas específicas, provocam a discussão nesse plenário e todos são signatários, ou deveriam ser, em pensar nesse tema, em se comprometer, no nosso lugar de fala de homem, já que somos a maioria dos colegas aqui nessa Casa Legislativa. Da mesma forma que nós temos maturidade, compromisso para tratar do tema do combate ao machismo, essa Casa Legislativa precisa ter compromisso em tratar do tema do antirracismo. E vamos ao fato, até porque a mesa foi, e na minha figura de presidente, nós temos que responder um questionamento de uma bancada, que é a bancada do PDT, diante de um fato ocorrido na semana passada, em que nós já falamos rapidamente aqui na sessão. A Casa Legislativa ela é composta por vários espaços que podem ser solicitados pela comunidade, pelas bancadas, por entidades. Nós temos uma exposição aqui no Espaço Cultural Mário Croza, onde entidades solicitam para fazer as suas exposições. Inclusive, eu tenho uma reunião logo mais agendada com o senhor Martins, empresário reconhecido na cidade, com obras muito destacadas do ponto de vista artístico, e logo mais nós receberemos uma exposição de obras. Não foi definida ainda qual será o tema dessa exposição, mas são obras de valores financeiros incalculáveis. Inclusive, nós vamos ter que pensar na segurança, na medida que são obras que vão estar postas aqui. Agora, vocês imaginem, nós com obras, hipoteticamente, aqui na casa do Di Cavalcante, expostas aí no Espaço Mário Croza. Uma exposição ela é montada de acordo com o interesse do artista, da compreensão estética, simbólica da arte que está posta ali, e alguém chega e tira aquelas obras. Isso é absolutamente injustificável, isso não pode acontecer. E foi o que aconteceu aqui numa homenagem, eu estava presidindo uma homenagem da mesa, em que militares, por uma justificativa, eu não vou entrar nas minúcias, mas no fato, já que a mesa está sendo questionada por uma bancada que foi a bancada que solicitou essa exposição. Nós, na mesa, estávamos o vereador Bortola, nós conversamos, o que podia ter sido feito naquele momento foi feito, era uma homenagem, nós questionamos, eu chamei os profissionais da casa, ou seja, a postura da mesa diretora naquele momento foi tomada, ninguém ficou inerte, até porque eu estou sendo questionado nas minhas redes, já que esse tema é caro para mim, ou seja, o presidente ficou... se furtou de tomar qualquer atitude. Não, nós tomamos as atitudes, vamos responder à solicitação da bancada do PDT e, se necessário, vamos abrir uma sindicância aqui na casa para ver efetivamente o que aconteceu, quem foi responsável ou não. Lógico, se vou lá no Terceiro Gás, se eu vou na prefeitura, se eu vou na UPA, se eu vou em qualquer lugar, eu jamais vou chegar e vou mexer em qualquer coisa, sem seguir a autoridade. Eu digo e me manifesto. Jamais vou mexer. Especialmente se tratando de arte, se tratando de qualquer coisa. Então, só para deixar nítido,
A casa não ficou inerte e ninguém tem o direito de vir na nossa casa, tocar nas nossas coisas, independente do tema. Isso é nítido. Então, tomamos as providências. E diante disso, eu pensei, já tinha refletido, na legislatura passada eu propus um Estatuto Municipal da Igualdade Racial, que teve parecer de inconstitucionalidade. Eu conversei com vários presidentes, não foi possível nós trazermos para a pauta, porque a visão que se tinha à época é que pareceres de inconstitucionalidade do IGAN e do DPM, nós não faríamos dessa forma. O meu projeto, ele acabou, eu não sei usar o termo correto, prescrevendo, né? Eu não tenho como trazer para a pauta novamente, reapresentar. Então, eu gostaria de dividir com os colegas um compromisso que eu acho que nós precisamos ter, que é criar um protocolo antirracista na nossa Casa Legislativa. Então, essa é uma proposta, eu estou presidente, essa é uma pauta do meu mandato. Poderíamos fazer por resolução de mesa, se os colegas da mesa assim entendessem, mas não farei dessa forma. Nós vamos elaborar esse modelo e vou trazer para a baila, né, aqui para os colegas definirem. Até porque essa pauta não é minha, né? E um protocolo, o nome que nós chamarmos, né, se é um protocolo, como as colegas da PEN têm trazido esse tema, ele precisa ser assumido por todos nós. Vários momentos nós nos deparamos com casos de racismo no município de Caxias do Sul. Até porque o racismo não é um problema só de Caxias, o racismo é um problema do Estado e do país. Eu, como pessoa pública, já recebi questões de racismo relacionado ao tema da educação. Por exemplo, vereador Edson, quando nós temos uma criança na educação infantil, na pré-escola, de 4 a 5 anos, uma criança negra, e nós nos deparamos com o caso dessa criança sofrer racismo pelas outras crianças. E aqui eu estou falando do racismo da sua forma mais nua e crua. Quando os coleguinhas não querem dar a mão, chamam esse colega de macaco, de sujo, de inferior, de cabelo de bombril, etc, etc. Isso chega nos nossos gabinetes. Talvez não nos de vocês, mas para mim já aconteceu. Ou num hospital da nossa cidade. Por exemplo, num hospital do SUS, que atende SUS aqui na nossa cidade, num caso de dor, uma pessoa estava fazendo seu passamento, eram cuidados paliativos, e a família toda entrou para se despedir, e foi chamado alguém da segurança do hospital. Esse alguém era um homem negro, que com todo cuidado pediu que as pessoas, era um quarto coletivo, sei lá, 4, 5 pessoas naquele quarto, e ele pediu, depois que as pessoas se despediram do ente querido ali, que tinha recém-falecido, ele pediu, olha, agora eu preciso que vocês desçam para a recepção, tem lá um espaço, né, de stand-by ali, porque tem mais pessoas no quarto. Aí alguém da família disse, não, seu macaco, cala tua boca, seu macaco, tu não manda em nós. Isso aconteceu em Caxias, eu não estou falando da Bahia, aconteceu em Caxias. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa infartou 2 dias depois que sofreu o racismo, e a instituição não tem nenhum protocolo. Samanta, nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, essa e a maioria das nossas instituições de saúde de Caxias, públicas e privadas, não tem nenhum protocolo. Quando um profissional sofre racismo, ou outro caso que eu já me deparei, era uma pessoa negra que estava hospitalizada num quarto, num hospital privado da nossa cidade, e um outro paciente disse que não queria ficar ao lado de uma pessoa negra, suja, macaca. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa reclamou, tinha passado por um AVC, estava se recuperando de um AVC. O que o hospital fez? Não tirou a pessoa que provocou o racismo, tirou do quarto a pessoa que sofreu o racismo. Ou quando a gente vai no comércio ou em qualquer lugar da nossa cidade, e aí se a gente tem alguma dúvida, e eu como homem, quando falo de machismo, no momento oportuno, minha líder, se eu puder continuar. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue em declaração de líder, vereador Lucas Carenhato. Então, com muita tranquilidade, muita franqueza, eu falava que eu, como homem, eu jamais vou poder falar pelo machismo. Eu posso falar sobre a minha percepção. Agora, se eu quiser falar do machismo, eu tenho que falar com as mulheres.
E aqui nessa casa temos vários exemplos. As colegas já relataram casos de machismo. Vereador, quando o momento oportuno... Da mesma forma, o racismo. Então, é um tema importante. Nós precisamos tratar. Essa não é uma pauta da esquerda. E isso eu quero trazer, acho que é fundamental. Essa não é uma pauta do PT, não é uma pauta exclusivamente dos negros, essa precisa ser uma pauta da sociedade, porque nós nos deparamos com isso todos os dias, e não é um problema só de Caxias. Eu não sou dos que acho que Caxias é a cidade mais racista do Brasil. Não gosto dessa categorização. O problema do racismo é estrutural, está presente em todas as cidades. Mas nós, como homens e mulheres públicas, precisamos nos deparar com essa situação. E eu não gosto de generalizar. Jamais. Já fiz isso no passado, e quando a gente deixa de ser pedra e passa a ser vitrine, a gente vai aprendendo na maturidade. Então, eu jamais vou generalizar. Me deparei com casos de racismo na polícia também. O vereador Bortola foi presidente da Comissão de Segurança, conversamos muito, já conversei com o comandante do 12, já falei com a Polícia Civil. Eu tenho relatos, por exemplo, nem estou falando dos praças, mas quando uma pessoa chega para registrar uma ocorrência de racismo, seja um racismo ou um racismo religioso, e aquele profissional da segurança pública não compreende aquele fato como racismo. Ele diz, não, isso não é racismo, isso é calúnia. Agora, do ponto de vista da legislação, quando tu vai registrar uma ocorrência, há um arcabouço jurídico que difere uma calúnia de um caso de racismo. Então, eu acho que essa casa nós precisamos avançar. Eu sou disposto a conversar sobre esse tema com muita tranquilidade. Eu quero trazer, vamos ver aqui a diretoria legislativa, né? Eu vou construir essa proposta, vou apresentar à mesa. Se a mesa não entender, o ano que vem eu volto para a baila como vereador, mas acho que não é uma questão de rusga, não é a fórceps que nós temos que fazer isso. Eu acho que nós temos que construir com tranquilidade, com maturidade, porque eu acho que esse tema ele é da sociedade. E para mim, nós só vamos viver numa sociedade melhor, nós só vamos conseguir construir uma democracia plena enfrentando o racismo. Do contrário, a gente titubeia, do contrário, a gente tenta, porque a maioria da população é negra. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o racismo e de como ele é perverso, de como ele alija, de como ele maltrata, comecem conversando pelos colegas, por nós que somos negros. Eu, o vereador Edson, a vereadora Estela, que certamente vão ter vários exemplos e percepções diferentes sobre o que sofreram, né? Mas, enfim, eu acho esse tema importante e por isso resolvi trazer para esse espaço do Grande Expediente. Isso é uma parte, vereador Edson da Rosa. Vereador Lucas, primeiro, Vossa Excelência traz um assunto muito importante e finalizou dizendo que eu, Vossa Excelência e vereador Estela, nós sabemos exatamente o que é essa relação do preconceito, mas acho que é importante também, o senhor traz uma palavra que eu acho que para nós, no dia de hoje, tem que ficar bem firme, que é não generalizar. Primeiro, aquele ato administrativo que Vossa Excelência falou com relação àquela exposição que teve ali, penso que é uma coisa que tem que ser investigada, né, no sentido de quem fez, o que não fez. Acho que infelizmente, foi um ato que não deveria ter acontecido, mas não tem nada a ver com isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção exata, porque uma coisa foi uma falha, talvez de comunicação, de exposição que aconteceu, e a outra é o assunto que o senhor traz. Porque senão, quando Vossa Excelência está na tribuna e fala esse assunto, me parece que fica meio concomitante. Só queria alertar esse assunto, mas com relação a esse protocolo, penso que a causa não pode ter rosto. Não pode ter rosto. Eu sempre digo isso, nós precisamos enfrentar com muita seriedade, com muita sobriedade, e são coisas que vêm cotidianamente para nós. Então, eu só queria lhe alertar sobre isso, porque, como o senhor falou, existe uma instituição, Câmara de Vereadores, existe uma instituição, Exército Brasileiro, e nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, que daqui a pouco a gente sabe como é que as coisas acontecem, e infelizmente teve um ato que aconteceu a semana passada, e quero lhe dizer que até tentei, dentro das entrelinhas não, de não expor, dar uma controlada para ver exatamente o que aconteceu, porque acho que foi um ato lamentável, mas enfim, acho que a gente não pode só nesse sentido de generalizar e achar que é uma coisa da instituição, porque
como eu participei muito tempo do Exército, eu sei que não é essa a ideologia e não tem esse viés. Era isso, senhor presidente. Por isso, vereador Edson, que eu comecei falando exatamente isso, que não generalizo, né? Houve o fato, a mesa vai ter que responder um questionamento de uma bancada diante de algo que aconteceu e nós o faremos. Mas diante dessa situação, acho que eu fui cobrado, a mesa foi cobrada, né? Sobre essa situação, está sendo cobrada e faz parte, nós temos essa responsabilidade e por isso que eu acho que é o momento de nós darmos uma resposta que eu, como sempre aqui, pretendo construir ela coletivamente. Né? E os colegas podem achar que não. Protocolo antirracista da casa. E vou dizer por que eu acho um protocolo necessário. Um protocolo de como nós enfrentamos essa situação. Vamos pegar o exemplo. E meu olhar é sempre da educação. Vou pegar o exemplo da educação. Nós temos várias denúncias contra professores. Denúncias de violência, por exemplo. Hoje não está pacificado como é que a gente encara essa situação. É subjetivo, vereador Edson. E quando eu falo num protocolo, é exatamente de criar uma rotina de quando chega uma situação como essa, né? Nos gabinetes, etc, etc, e como a gente enfrenta. Porque lá na educação, e eu já me deparei, vereadora Rose, de ir numa escola, por exemplo, receber no meu gabinete, uma professora foi acusada de um ato de violência. E a SMED foi lá e afastou a professora. Peremptoriamente, assim, a professora foi afastada. E eu questionei, mas como assim, né? E aí eu fui lá na escola, quando eu cheguei na escola eu constatei, conversei com a diretora, com a coordenadora, e não era aquilo que tinha acontecido. Não tinha ata, de fato a professora estava grávida, inclusive. A professora foi tirada, grávida, morava na frente da escola. Não, alhos não tem nada a ver com bugalhos, são temas diferentes, violência escolar com racismo. Às vezes eles se atravessam, não foi o caso. Mas eu estou querendo dizer que, teria que ter um protocolo. Bom, tem que ouvir a professora, tem que ouvir a direção, tem que ver se tem ata, etc, etc. Então, para mim, uma rotina de como enfrentar o problema da violência escolar, ou do racismo, ou do machismo, ele ajuda e compromete a toda a comunidade escolar ou a comunidade Câmara dos Vereadores, nesse caso. Só uma parte, vereadora Rosa. Obrigada, vereador. Eu acho que esse tema, né, quando eu cheguei aqui na semana passada, que tinha acontecido isso, ele é grave, né? Independente, né? Eu sei que não é tão independente assim, mas independente de qualquer coisa, ninguém pode desmanchar nada. Isso é um ato autoritário, nem é autoritário, sabe? É ditatorial, porque tu chegar e desmanchar uma exposição, pelo amor de Deus, podia ser de qualquer coisa, né? Mas eu estava lembrando que, quando eu era professora também, na Guerra dos Farrapos, que a gente comemora uma guerra que o Rio Grande do Sul perdeu, né? Na Guerra dos Farrapos, que aconteceu horrores lá, uma vez eu fiz uma exposição, eu e uma outra colega, dos Lanceiros Negros. Hoje já está até... o nosso trabalho ficou lá pertinho da porta do banheiro, naquele lugar que foi exposto. E a diretora, que tinha uma visão até coerente disso, dizia assim, não, isso é para não chocar as famílias, sabe? Então, é impressionante, né, o quanto, às vezes, em nome de não chocar, a gente, inclusive, transmite mentiras e não mantém a coerência, né, e omite fatos. Mas essa questão de protocolo racista aqui, eu acho que tem que ter, tudo bem. Mas, assim, o machismo, infelizmente, ele ainda não é considerado crime, né? Mas o racismo é. Então, eu acho que, acima de qualquer coisa, é um pouco diferente do que nós temos passado aqui. Como aconteceu em vários momentos aqui, vários, né? Ontem nós instalamos, ontem a comissão, nós temos várias denúncias já, e é isso, né? Acho que a gente tem que... O que é crime, e tem que encaminhar assim, dessa forma. Obrigada, vereadora. Peço uma parte, Só uma parte, vereadora Estela. Eu quero lhe parabenizar por trazer esse tema de forma tão enfática. Eu acho que é, de fato, essa indignação que a gente tem que ter quando coisas acontecem e não acontecem por acaso. É importante a gente ter, na nossa perspectiva, de que a gente vive
menos da metade em liberdade e viveu 300 anos de escravidão. Então, tem muitas coisas que ainda são estruturais na nossa sociedade, tem muitos processos que ainda são estruturais e que carregam junto consigo toda a questão do machismo, do racismo. Então, nós precisamos, de fato, pensar formas que a gente pode atenuar esses problemas. Então, eu lhe parabenizo pela ideia de um protocolo aqui dentro da casa. A PEN já faz isso relacionado à questão do machismo e acho muito oportuno a bancada negra, a mesa diretora olhar com sensibilidade para essa questão. Muito obrigada. Obrigado, vereador Estela. E só uma tolerância rapidinha para concluir, está aqui o vereador Cristiano Becker, que vem da Brigada Militar, né, do Corpo de Bombeiros, mas pensar também no racismo religioso. E eu já me deparei várias vezes. Por exemplo, quando os vizinhos reclamam, eventualmente, do barulho de uma atividade religiosa, e pode ser uma atividade religiosa católica, pode ser uma atividade religiosa neopentecostal, qualquer atividade religiosa. E já recebi vários casos de uma atividade religiosa que era de uma casa de umbanda, de batuque, de nação, de quimbanda, e ter protocolos, assim, ter um respeito naquela ação, ou uma atitude de preconceito religioso. Então, não estou generalizando, mas também a gente precisa avançar nesse sentido. Eu conto com o apoio de todos, vai ser no diálogo, vamos apresentar, pode ser aprovado ou não, mas eu entendo que é fundamental, porque, como disse a vereadora Rose, é lei, né? Racismo não se discute. Racismo é crime e nós precisamos enquadrar quem pratica racismo no rigor da lei. Obrigado.